E aí pessoal, Lucas Diniz na área. Vamos para mais uma questão? Galera, vamos dar sequência aí à resolução da prova da EFON, tá? Vamos continuar com física, beleza? Vamos lá. Pessoal, notei os dados da questão aí, ó. Primeiro ponto que vocês têm que observar. Eles dão pra gente as unidades do calor específico da água e do gelo em calorias por grama Kelvin. Geralmente, a gente costuma trabalhar em caloria por grama grau Celsius, mas é a mesma coisa. Caloria por grama Kelvin, caloria por grama grau Celsius é a mesma coisa, porque a variação, vocês lembram? A variação em Celsius e em Kelvin é a mesma. Beleza? Quando a gente vai resolver questões desse tipo, que pedem equilíbrio térmico, a gente tem que fazer algumas avaliações. Qual é o primeiro ponto aqui? Ele vai colocar água e gelo termicamente isolados do meio exterior e ele pede temperatura de equilíbrio térmico. Beleza. O quanto que o gelo vai precisar para virar água a 0 grau, tá? E o quanto que a água pode ceder de calor para o gelo. A gente tem que fazer essas duas análises para saber o que vai acontecer com o problema e mais ou menos encaminhar as equações. Porque existe uma lei, né, que diz que o somatório dos calores tem que ser igual a zero. Tá, e daí? Quais são os tipos de calores que a gente vai usar? De calor que a gente vai usar, né? É complicado. Primeiro ponto. Vamos estabelecer o quanto que o gelo precisa para chegar a 0 grau e para se tornar e para virar água, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho mais quantidade de água do que de gelo. Então, provavelmente, eu vou ter somente água no final. Todo esse gelo vai ser derretido e esse gelo vai apenas abaixar um pouco essa temperatura que a água tem inicialmente. Beleza? Provavelmente é isso que vai acontecer. Vamos fazer algumas contas rápidas, só para a gente ter certeza disso. Beleza? 0 é porque é a temperatura de fusão do gelo, tá? E observe o seguinte. Vocês lembram que a gente tem dois tipos de calor? Um calor que é responsável por variar a temperatura do nosso objeto de estudo. E o outro calor que é responsável por mudar o estado físico do nosso dado, né? Da nossa quantidade ali. No caso é o gelo. Observe o seguinte, variação de temperatura é o calor sensível, que é MC delta θ. M é a massa, C é o calor específico, delta θ é a variação de temperatura. A gente tem tudo. Quanto que o gelo vai precisar para chegar a 0 grau? 100 é a massa. Observe que é em grama, tá? Porque todas as unidades que ele dá pra gente é em caloria por grama. Então a gente usa grama, que já vai dar certinho, vai bater certas unidades. O C, que é o calor específico, é o do gelo, porque a gente está utilizando o gelo, que é 0,53. E o delta θ, ele vai do menos 20 ao 0. E todo o delta é final menos inicial. Então é 0 menos o menos 20. Então a quantidade de calor necessária é de 53 vezes 20, que dá 1060 calorias. Observe que essa é a quantidade de calor necessária somente para variar a temperatura do gelo, para que ele fique no ponto em que possa se tornar água. Que ponto é esse? É o ponto em que ele tem 0 grau Celsius. Show? Vamos calcular agora qual é a quantidade de calor necessária para transformar o gelo em água. E aí já não é mais calor sensível, é calor latente. Beleza? Essa quantidade necessária, eu vou botar aqui, que é necessário para o gelo
virar água. Vou botar água como H2O, beleza? É o que? Latente, que é ml. A massa é a mesma, 100 gramas, e o latente é o latente de fusão, 79,5. Isso dá pra gente 7.950 calorias. Beleza. Então, qual é o calor necessário que a gente tem para fazer o gelo, ir para zero e depois virar água? É a soma desses dois calores. Beleza? Apaguei, botei aqui, beleza? O somatório daqueles dois calores que a gente achou é a quantidade mínima que a água precisaria fornecer ao gelo para derretê-lo por completo. E aí eles ficariam ambos a temperatura de 0 grau. Vamos ver agora qual é o potencial, ou seja, qual é o máximo que a água poderia fornecer para o gelo de calor se ela fosse de 65 até 0. Porque se for um valor muito maior do que isso, eu sei que o gelo vai aumentar a sua temperatura. Beleza? Eu vou saber que a temperatura de equilíbrio não vai ser no 0 grau. Se for exatamente essa quantidade, a temperatura de equilíbrio é o 0. Porque todo o calor que a água vai fornecer é o calor que o gelo vai usar para chegar a 0 e se transformar em água. Vamos ver. O calor sensível, observe que é a variação de temperatura, que a água poderia ter de máximo. Ele é a massa da água, 300 gramas, calor específico, que é 1, e a variação de temperatura, que é 0 menos 65, final menos inicial. Esse calor é de menos 19, né? E 500. Não é isso? 3 vezes 5, 15, vai 1, 18, 19, 1.500 aí. Calorias. Então, note que esse valor aqui, ele é muito superior a esse. Então, após a água fornecer calor para o gelo virar água, ela ainda vai aumentar um pouco a temperatura de equilíbrio. Vai fazer com que eles dois cheguem a uma temperatura e que não é o 0. Aí vocês lembram aqui do início que eu disse que o somatório de calor é 0? Todos esses calores que a gente calculou, a soma tem que dar 0. E vamos ver que calores ou quais calor são esses. Sei lá. Primeiro a gente teve o calor sensível do gelo, certo? Para transformar o gelo, para fazer o gelo chegar até o 0 graus Celsius. Depois, nós tivemos o calor latente do gelo para se transformar em água. Depois nós vamos ter o calor sensível desse gelo que virou água, que eu vou botar como sendo GH2O, GH2O, até a sua temperatura de equilíbrio, mais o calor sensível da água, dessa quantidade de água, que vai chegar e vai fornecer ao gelo uma temperatura, até um calor, até eles ficarem na temperatura de equilíbrio. E todo esse somatório tem que dar 0. Note que essa soma aqui a gente já fez, é 9.010, né? O calor que o gelo precisa até chegar a 0, mais o calor que ele precisa para se transformar em água, é exatamente isso que a gente calculou. 9.010. Não precisa fazer a conta de novo. Esse daqui vai ser MC delta θ. A massa é a massa do gelo. O calor específico agora é da água, porque esse gelo não é mais gelo, ele virou água, beleza? Então é 1. E a temperatura é final, que é a que eu quero descobrir, que vai ser a temperatura de equilíbrio, menos a inicial,
que é zero. Esse gelo que se transformou em água, não se transformou em água a 0 grau? Então ele está nessa temperatura. Mais o calor sensível da água, que vai ser a fonte de todo, que vai ceder esse calor, né? É a fonte fornecedora, nesse caso. Que é 300, a massa, vezes 1, vezes o final, que é x, menos 65. E isso tudo igual a zero. Passar aqui para cima, beleza? E, pessoal, uma coisa que eu esqueci de mencionar, não sei se ficou claro para todo mundo. Por que a soma de calor tem que dar zero? A soma de calor tem que dar zero porque eles estão em um ambiente isolado do meio externo. Então toda troca de calor que acontecer vai ser entre eles. Então enquanto um cede, o outro pega. Quando você soma, tem que dar zero. Não pode. Você não pode alterar a quantidade de energia que esse sistema tem. Beleza? Fazendo essa continha aqui dá 9.010 mais 100 vezes 1, 100. 100 vezes x menos 0 é 100 vezes x, ou seja, 100x. Mais 300 vezes 1, 300. 300x menos 300 vezes 65, que a gente viu lá, lembra? Que dá 19.500. E isso é igual a zero. Essa soma dá 400x igual 19.500 menos 9.010, vou fazer o inverso, dá 10.490. É isso? É. Ele pede para a gente calcular o valor aproximado da temperatura. Como ele pede esse valor aproximado, eu vou dizer que 10.490 é, ou aproximadamente, 10.500, para facilitar a conta. E essa conta aqui, eu corto 2 zeros, x é 105 por 4. 100 dividido por 4 dá 25. 104 daria 26, né? Sei lá, aproximado disso aí, 104 daria 26. 105, 26 mais um quarto, não é isso? 26,25 graus Celsius, que é aproximadamente 26 graus, que é o nosso gabarito. Beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, que isso ajuda muito o crescimento do canal, valeu? Espero que tenham gostado, até a próxima.